Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender o que é design e o porquê que você, designer, não deveria se considerar um artista. Então vem comigo. Fala, time! Meu nome é Ricardo Júnior, sou designer de marcas e o teu melhor amigo nesse universo do design. E que universo mágico é esse, né, meus amigos? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Sobre o design e os conceitos básicos. Bom, sendo simples, essa palavra design ela vem do latim e traduzido para o nosso português, né, quer dizer desenhar, indicar, projetar ou até representar alguma coisa, que é algo muito interessante, né? Muitas pessoas elas acham que para ser designer você precisa desenhar, você precisa ser um artista, né? E não é necessariamente a mesma coisa. E existem muitos debates de como o design surgiu, quem foi o primeiro designer e o que é hoje realmente o designer, né? E é justamente isso que a gente vai debater hoje, né? Mas eu não quero falar sobre linha, sobre textura. Isso você vai encontrar em vários outros canais aqui no YouTube. Essa não é a minha proposta. Hoje a gente vai falar sobre a nossa mentalidade, sobre a sua função social como designer. Então, para te ajudar a entender mais isso, eu vou contar uma história para você. Bom, antes de 1400, nós, população, a gente não tinha livros, né, como a gente tem hoje. Os livros que eram feitos na época eram livros muito manuais, escritos à mão. Então, um escrivão, ele ia lá e ele escrevia um livro todo, né? Então, imagina o quão caro era isso. Hoje em dia, as coisas artesanais já são mais caras. Imagina naquela época, né? Quão trabalhoso era fazer um livro de mão. Então, entre os anos de 1439 e 1440, um cara chamado Gutenberg, ele foi responsável por desenvolver a imprensa. Era uma máquina que facilitava, que escalava a produção de livros. E isso, para a época, foi uma revolução muito grande, né? Apesar de você ter que colocar na máquina que ele inventou letrinha por letrinha, até formar as palavras e as páginas, era muito mais fácil do que escrever à mão. Então o Gutenberg, ele é considerado o primeiro designer. E é exatamente isso que eu quero exemplificar. O Gutenberg, naquela época, ele cumpriu uma função social. As pessoas elas tinham um problema. Por causa da dificuldade de ter livros, o conhecimento ele não era tão abrangente às pessoas mais cultas que tinham acesso a livros e tinham acesso à educação. Então ele resolveu um problema social muito grande que na época era a produção dos livros. E é com esse exemplo que eu quero dizer para você, designer, que você deve cumprir uma função social. Ou seja, o seu trabalho, o design é para resolver problemas. Você precisa ajudar pessoas a resolver os seus problemas. Claro, você não precisa desenvolver a nova prensa tipográfica, mas você precisa resolver os problemas dos seus clientes. Seja ele se comunicar melhor com os clientes deles, seja ele transmitir um posicionamento da marca, seja ele fazer um site para o seu cliente para encontrar outros clientes. Enfim, independente do que você faça, se você mexe com identidade visual, se você mexe com design de experiência de cliente, ou se você é social media, você está cumprindo uma função social. A arte ela é subjetiva. E é exatamente aí, designer, que mora o problema. Porque uma pessoa ela pode pagar 17 milhões em um quadro e outra pessoa não pode querer esse quadro nem de graça. E isso é comum no mundo da arte, porque a arte ela é subjetiva e o seu trabalho não deveria ser. Então, quando um possível cliente ele fala contigo, ele não quer simplesmente uma nova logo, ele quer resolver um problema. Seja um problema de faturamento ou porque os concorrentes dele estão engolindo ele no mercado, mas ele quer resolver um problema e você precisa, por meio de conversa, se conectar com esse cliente, entender o que ele precisa e como que você pode resolver esse problema dele por meio do seu trabalho. Então pense sobre isso, o seu trabalho. Muitas pessoas acham que não tem como metrificar a influência do design e realmente existem algumas áreas e algumas coisas que a gente não consegue dizer com certeza. Mas o seu cliente ele precisa de uma solução. De alguma forma você precisa ajudar o seu cliente a vender mais. Então quando você conseguir se libertar dessa mentalidade de artista, aí sim você vai conseguir focar nas coisas que mais importam. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Eu não faço artezinha. Eu tô começando aqui no YouTube e seria muito massa se você se inscrevesse no meu canal e desse o like se você gostou desse meu vídeo e desse conteúdo. Eu vou postar com muita frequência mais sobre isso, né? Eu não tô aqui no YouTube para
te ensinar para fazer tutorial sobre Photoshop, sobre Illustrator. Eu tô aqui para te ensinar como que você pode ganhar dinheiro no design e como que você pode se conectar verdadeiramente com o seu cliente para resolver os problemas dele e como que você transforma os projetos em cases, tá bom? Então, se inscreve aí no meu canal, acompanha. Tamo junto, time. É nóis.